noite. Hoje é quarta-feira, 26 de março. O TH Mais Notícias já está no ar. Veja o que é destaque no jornal de hoje. Lucro dos planos de saúde. Em 2024, a alta foi de mais de 270%. Greve na Revap. Paralisação nacional é por PLR e direitos trabalhistas. Crédito consignado, teto de juros para aposentados e pensionistas aumenta para 1,85% ao mês. O TH Mais Notícias já começou. Os planos de saúde lucraram mais de 270% em 2024. Além disso, no começo desse ano, aumentou o número de novos contratos fechados. Foram 160 mil a mais em janeiro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. A dona Ana se mudou de São Paulo para São José dos Campos há um ano. Com a chegada na cidade, o valor do convênio também mudou. Ficou mais caro. Mesmo tendo que pagar mais, ela não abre mão de ter um plano médico, já que utiliza em consultas quase todos os meses. E o marido ainda faz tratamento para o câncer. Eu tinha lá, mas aí foi aberto outro aqui. E quando eu cheguei, já pude começar a usar. Precisa ir muito. Porque nessa idade, se você não tiver um plano de saúde, você morre rápido, né? Todo mês não, né? Mas vira e mexe, tem uma consulta. Porque um ou outro, né? Aí de vez em quando ele se machuca, porque ele tem problema de câncer, e aí as pernas dele não segura, é fraca. Então ele cai assim, do nada ele cai. Só no ano passado, os planos de saúde registraram lucro líquido de mais de 11 bilhões de reais, um aumento de 271% na comparação com 2023. Este resultado também é superior se somarmos os 3 valores dos anos anteriores. Além disso, a proporção do dinheiro recebido dos clientes usado para pagar serviços foi menor desde 2018, 82,2%, indicando que as operadoras gastaram menos com as despesas assistenciais. Essa alta arrecadação pode ser explicada pelo crescimento de mais de 168 mil beneficiários em janeiro deste ano, se comparado ao mesmo mês do ano passado. Quem trabalha com planos de saúde tem visto as vendas aumentando a cada mês. A gente sentiu, de 2023 para 2024, a gente teve 120% de aumento de vendas, né, de vidas. Eu acredito que ainda é um reflexo, né, da pandemia que a gente teve. Hoje a preocupação para ter um plano, para ter uma condição de atendimento, isso buscou bastante em relação a famílias, a idosos. Hoje a nossa grande parceria de idosos que vem, eles querem procurar essa parte de cobertura, né? Então, eu acredito que foi assim, é um reflexo da pandemia misto com essa procura de atendimento, né? A ANS, Agência Nacional de Saúde, limitou em 6,91% o reajuste que pode ser aplicado aos planos de saúde de assistência médica individuais e familiares até abril deste ano. Mesmo com os valores altos, a Amanda acredita que hoje ter um plano de saúde significa segurança. A perspectiva de mercado mesmo é um aumento, é o que está acontecendo, né? O que está vindo. As pessoas estão procurando qualidade e atendimento, né? Já é segurança que o convênio ele fornece para você. Eu acho que o custo do convênio não é nem tanto alto, né? Perto do que o beneficiário tem, né? Hoje as operadoras oferecem muita qualidade de atendimento. É um mal necessário, né? Não tem como ficar sem. Olha só, funcionários da Revap em São José dos Campos aderiram à greve nacional dos petroleiros. As atividades na refinaria ficaram paralisadas durante todo o dia. Portões fechados, caminhões e ônibus parados fora da empresa e trabalhadores de braços cruzados. O motivo? Uma paralisação nacional dos trabalhadores da Petrobras.
É o que explica a vice-presidente do Sindicato dos Petroleiros da região. A principal pauta é a falta de comunicação com essa nova gestão da Petrobras. Então, desde que mudou a presidência da Petrobras no meio do ano passado, mais ou menos, né, a Magda, a gente tem sentido bastante dificuldade de negociar as nossas pautas, né? Então, a gente achou importante fazer essa mobilização e avisar a Petrobras que os seus trabalhadores exigem respeito. São inúmeras as pautas que estão paradas, né, estão na fila aí. Uma questão é o nosso plano de cargos e salários, tem aparecido bastante na mídia também a questão do teletrabalho e a nossa participação de lucro também, que tem sido falado bastante aí, né? Outros trabalhadores também se uniram à paralisação. Para nós reforçar essa pauta e a gente trazer outros pontos que é significativo para nós, como a contratação da mão de obra local, certo? Buscar em relação um reajuste de salário, a questão em relação da PLR, ajuda de custo que a gente tem aqui, em relação também cesta natalina e outros benefícios, certo? Incluir também algumas funções dentro da nossa tabela, ampliando também a nossa atuação dentro daqui dessa refinaria. A previsão é de que a greve dure 24 horas ou até que haja um posicionamento sobre a condição dos trabalhadores por parte da empresa. Enquanto isso não acontecer, os cerca de 3 mil funcionários que atuam na Revap em São José dos Campos continuarão de braços cruzados, unidos à causa em todo o território nacional. E depois a gente vai avaliar junto às federações, aos sindicatos, né, as próximas mobilizações, se a Petrobras não se manifestar, né, de realmente querer entrar num acordo com os seus trabalhadores com relação a essas pautas. O dia de hoje é dizer, Petrobras, respeite seus trabalhadores, a gente segue mobilizando. A Petrobras disse em nota que respeita o direito de manifestação dos empregados e que tem mantido o diálogo aberto com as entidades sindicais. Sobre os ajustes ao modelo híbrido de trabalho, a empresa informou que a mudança visa atender os desafios que a companhia tem pela frente, alinhados ao seu plano estratégico. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente fala de política e ainda tem, né, a notícia sobre o aumento de juros do crédito consignado para aposentados do INSS. Nós já voltamos. Voltamos para falar de política. Hoje, nosso comentarista, Diego Amorim, fala sobre o sistema eletrônico de votação no Brasil. Vamos lá. Eu sei que o assunto é polêmico e desperta mais do que outros temas da política as paixões ideológicas, mas nós não podemos perder a racionalidade. Vamos falar de urnas eletrônicas. O governador Tarcísio de Freitas, numa reunião com presidentes dos tribunais regionais eleitorais, na semana passada, fez um monte de elogios ao sistema eletrônico de votação no Brasil. E é claro que isso provocou a ira dos bolsonaristas mais aguerridos, digamos assim. Tarcísio de Freitas é até aqui o nome mais forte da centro-direita para disputar a presidência da República. 3 pontos sobre isso. Ponto 1. Tirando um ou outro, todos os políticos de direita sabem que a postura e o comportamento do Bolsonaro, sobretudo na pandemia, foram determinantes para a derrota dele ao Lula na eleição mais apertada da história desde a redemocratização. Ponto 2. Quem acha que sucessor político é cordeirinho do seu titular vai se dar mal. Não é porque o Tarcísio tende a ser o nome do Bolsonaro que ele vai seguir a mesma cartilha do Bolsonaro. Isso vale também para um eventual sucessor do Lula. Ponto 3. Até hoje não se provou qualquer fraude nas urnas. Eu tenho uma sugestão para os políticos que não acreditam de jeito algum nas urnas eletrônicas. Não se candidatem em 2026, simples assim. Caso contrário, seria participar de uma farsa, não é mesmo?
O projeto de lei que autoriza a concessão para a privatização do sistema de travessias de balsas no estado de São Paulo avançou na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, né? Essa notícia está no nosso site, o thmais.com.br/vale. A proposta recebeu aval das comissões e agora está pronto para votação. Mais de R$ 1 bilhão devem ser investidos. O modelo de concessão deve manter a mesma política tarifária. E o Supremo Tribunal Federal ampliou o prazo para que a Prefeitura de São José dos Campos resolva a situação de 458 cargos comissionados que foram considerados inconstitucionais. A decisão é do ministro Luiz Roberto Barroso. A medida foi solicitada pela Prefeitura, que considerou o risco de descontinuidade dos serviços públicos caso a decisão fosse cumprida até o dia 30 de abril. O prazo antigo, tá bom? Agora a gestão municipal precisa resolver a situação em até 12 meses ou até o fim definitivo da ação. Mudamos de assunto. O teto de juros do crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS aumentou para 1,85% ao mês. O anúncio foi feito pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Os aposentados e pensionistas do INSS pagarão mais nas faturas de operações de crédito consignado. Por 12 votos a 1, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou ontem o novo limite de juros, que passou de 1,80% para 1,85% ao mês. Também foi proposto aumentar a taxa do cartão de crédito consignado, mas não foi acatado. O teto de juros vale para os empréstimos consignados que são oferecidos aos aposentados e pensionistas. A justificativa para aumentar foram as altas recentes da taxa Selic, que define os juros básicos da economia. Propostas pelo governo, as medidas entram em vigor 5 dias após a instrução normativa ser publicada no Diário Oficial da União. De São José dos Campos, Beatriz Plaça para TH+. Nem os aposentados escaparam desse aumento, né? Mais um intervalo e daqui a pouco tem a nossa previsão do tempo e uma reportagem sobre o aumento nas vendas de ventiladores e ares condicionados. Nós já voltamos. Estamos de volta com a previsão do tempo para quinta-feira. Amanhã ainda tem previsão de chuva na região, mas pelo menos não é aquela chuva forte, tá bom? Vamos para o nosso telão? A gente começa aqui falando da cidade de Lorena, que amanhã tem máxima de 30 graus e mínima de 17. São José dos Campos, máxima de 29, mínima de 16. Ubatuba fica com máxima de 27 e mínima de 16 graus. Campos do Jordão, a máxima fica em 22 e a mínima 14 graus. E olha só, mesmo com chuva, né, nos últimos dias, o calor não tem aliviado. Com as altas temperaturas, as vendas de ventiladores e ares condicionados têm aumentado. A dona Isa deu uma de Mamãe Noel fora de época e comprou 3 ventiladores para distribuir entre os parentes. Eu investi num de pé e já dei pro meu filho. E quanto é que gastou? Foi R$300. E teve quem resolveu não depender só do ventilador, como é o caso de Dona Rosa. Pra rua ou leque? O leque. Peguei o climatizador, aquele que tem água, porque a gente não aguenta. E para quem está disposto a gastar mais, a opção pode ser um aparelho de ar-condicionado e tem para todo orçamento. A gente pode falar de uma máquina hoje que custa R$1.200, R$1.400 mais ou menos, até um equipamento, vai depender da capacidade, né? Mas tem equipamento que chega até R$8.000, R$9.000 aí para a linha residencial. A Associação Brasileira de Refrigeração estima que a indústria vai aumentar em 15% a produção de aparelhos de ar-condicionado até o final do mês de março, enquanto as fábricas projetam crescimento na linha de produção. Nas lojas, a alta das vendas já começou.
Isso quer dizer que a procura vai aumentar 20%, acima dos 15% de aumento da produção. Toda vez que a procura aumenta mais do que a produção, os preços sobem. A gente poderia estimar, com base nos dados, um crescimento de 5% a 10% nos preços. Uma demanda muito sazonal, uma demanda que vai continuar elevada enquanto nós tivermos a onda de calor e, pelo jeito, ela vai se manter aí durante algum tempo. A Joyce teve que adiar em 15 dias a inauguração do espaço para fazer micropigmentação de sobrancelha. É que depois do local estar montado, ela se deu conta que faltava o ar-condicionado, essencial para evitar o suor no rosto das clientes, o que pode atrapalhar o trabalho dela. Joyce teve que desembolsar R$ 1.700 na compra de um aparelho e mais R$ 1.300 para a instalação. R$ 3.000 que se tornaram investimento e não gasto, segundo ela. O espaço aqui é perto do metrô. E aí o metrô, nesse calor, é super quente, né? Então, os clientes chegam, a maioria vem depois do trabalho, chega já pedindo água e... Ai, que delícia que tá aqui dentro. Valeu a pena investir no ar. Valeu muito. Ainda está muito calor, né? Mas a gente espera que com a mudança recente da estação, todo esse calorão comece aos pouquinhos a ir embora, né? Gente, fim do nosso jornal, a gente também está indo embora, mas só por hoje, viu? Amanhã a gente está aqui, continue na nossa programação. Uma boa noite para você, até amanhã. Um beijo, tchau, tchau.